Com muita alegria, Círculo Maccabi, Sinagoga Israelita do Brás e a Orquestra de Cordas Letare, regida por Muriel Waldman, participam da comemoração do Dia de Jerusalém. Jerusalém é a capital do Estado de Israel. Suas fronteiras virtuais passam por todos os rincões da terra onde haja um ser judeu, uma vez que nas 3 orações diárias nós nos voltamos para Jerusalém, na bênção pela refeição, no nascimento e no consolo pela partida deste mundo, lembramos sempre de Jerusalém. Durante todos os períodos do exílio, orávamos pelo retorno a Sion. Jerusalém é citada mais de 600 vezes na Bíblia hebraica. Suas diversas denominações incluem Beit El, Casa de Deus, Ir David, que é a cidade de Davi, Sion, Ir Ahelion, cidade do Altíssimo, Ir Amelech, Ahelion, cidade do Rei Supremo, Ir Olamit, cidade eterna, Birat Olam, capital eterna, Birat Israel, capital de Israel. Eu abri, mas está mostrando outra coisa aqui, não sei o que. Está mostrando outro. Ir HaKodesh, a cidade santa, Jerusalém, propriamente dita, Jerusalém, ou cidade da paz. No livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 22, versículo 2, lembramos que o patriarca Abraão dirigiu-se ao Monte Moriá, em Jerusalém, para o teste divino de sacrificar seu filho Isaac. E no capítulo 28, versículo 17, o patriarca Yaakov, quando fugia do seu irmão Esav, deitou-se sobre pedras para descansar e, ao acordar, chamou o local de Bet-El, Casa de Deus. Nestes locais viriam a ser construídos o primeiro e o segundo templos sagrados, dos quais resta hoje o muro ocidental. Em 23 de março de 1988, o Parlamento de Israel, a Knesset, aprovou a lei de Yom Yerushalayim, tornando o dia um feriado nacional, celebrado oficialmente por meio de cerimônias estatais e serviços em memória no dia 28 do mês hebraico de Iyar, que é exatamente hoje. O Rabinato-chefe de Israel declarou esse dia como uma data religiosa festiva por marcar a recuperação do Kotel Amaravi, o muro ocidental. O rei Davi fez de Jerusalém capital de seu reino e centro religioso do povo judeu no ano de 1003, antes da Era Comum. 40 anos depois, seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo sagrado, transformando a cidade na próspera capital de um império que se estendia do rio Eufrates até o Egito. Nos séculos seguintes, a cidade de Davi foi conquistada e reconquistada, ficando apenas por breves períodos de tempo nas mãos do nosso povo. No ano de 586, antes da Era Comum, Nabucodonosor, rei da Babilônia, a conquistou e destruiu o templo sagrado e levou milhares em escravidão. A orquestra de cordas Letare e o coral Vox Jubili interpretam o coro dos escravos hebreus da ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Está certo.
relatou. É. É que é isso mesmo? Hã? Era estudo judaico, Pois eu não sei. Agora está un plan de reciclaje en el cual uno de los pilares fundamentales es educar en cómo reciclar. Se le dan 4... Com fuertes críticas al funcionamiento orgánico e comparando. Nós estamos tendo alguma dificuldade com microfones abertos, interfere na qualidade da transmissão. Eu vou pedir a gentileza, por favor, de nos ajudar mantendo os microfones fechados. O Galaxy A21 está aberto, o Julia Nucchovi está aberto, estava fazendo muito ruído. Eu mandei mensagem para eles, acho que eles não viram. Bem, obrigada. Passaram-se 50 anos e o rei Ciro da Pérsia permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o seu templo sagrado. Em 332 antes da Era Comum, foi a vez de Alexandre o Grande conquistá-la. A posterior profanação do templo sagrado e a campanha para extirpar o judaísmo, promovido pelo governante Seleucida Antíoco IV, resultou em uma revolta liderada por Yehudá o Macabeu, que reinaugurou o templo em 164 antes da Era Comum e restabeleceu a independência judaica sob a dinastia Hasmoneia. Essa revolta judaica bem-sucedida e a reinauguração do templo sagrado é o que celebramos em Hanukkah.
Um século mais tarde, Pompeu impôs o domínio romano sobre Jerusalém. O rei Herodes, dos anos 73 antes da Era Comum a 4 antes da Era Comum, nomeado governador da Judéia pelos romanos, remodelou o templo sagrado em um edifício de grande esplendor e ergueu magníficos edifícios públicos. Após a morte de Herodes, o domínio romano se tornou extremamente opressivo e no ano de 66 da Era Comum estourou uma revolta contra Roma. Em 70 da Era Comum, legiões romanas lideradas por Tito conquistaram Jerusalém e destruíram o templo, massacrando em sua fúria centenas de milhares de judeus e levando milhares como escravos. 65 anos depois, Adriano, imperador romano, arrasou a cidade. Em suas ruínas, ele construiu uma colônia romana que seria habitada por seus legionários, Aelia Capitolina. Seus planos para a cidade incluíam templos para que as principais divindades da região e alguns deuses romanos, para eles, os templos para eles. Isso foi o estopim que desencadearia a revolta de Bar Kokhba, que levou 3 anos para que os romanos conseguissem conter, e que causou a ira de Adriano. Determinado a extirpar o judaísmo de sua província, proibiu as circuncisões, expulsou os judeus de Jerusalém, naquela época que já se chamava Aelia Capitolina, e renomeou a Judéia, chamando-a de Síria-Palestina. Proibiu aos judeus a entrada na cidade sob pena de morte, exceto em um dia a cada ano, em Tisha B'Av, data que marca a queda do primeiro e do segundo templos sagrados. No século III da Era Comum, o enfraquecido Império Romano se dividiu em 2 partes, o do Ocidente e o do Oriente, conhecido como Império Bizantino. Sob domínio bizantino, a cidade de Davi voltou a se chamar Jerusalém, mas continuou proibida a presença judaica na Cidade Santa. Jerusalém foi transformada em um centro cristão sob o imperador Constantino, sendo a Igreja do Santo Sepulcro a primeira das inúmeras estruturas grandiosas construídas na cidade. No ano 638 da Era Comum, exércitos muçulmanos tomaram a cidade aos bizantinos. Nesse mesmo ano, o califa Omar, soberano muçulmano, permitiu que os judeus retornassem, criando-se um grande enclave judaico ao norte do Monte do Templo, o coração de Jerusalém. Adriano, imperador de Roma, havia construído um templo para uma de suas divindades sobre as ruínas do nosso templo sagrado. Em seguida vieram os bizantinos e lá ergueram sua igreja. Quando os muçulmanos conquistaram a cidade, aplainaram o local, construindo a cúpula da rocha e a mesquita de El-Aqsa. Em 1099, os cruzados conquistaram Jerusalém, assassinando quase todos os seus habitantes judeus e muçulmanos. Destruíram sinagogas, reconstruíram antigas igrejas e das mesquitas fizeram santuários cristãos. Giuseppe Verdi compôs a ópera Jerusalém, cujo enredo registra a ação dos cruzados. A Orquestra de Cordas Letari, regida por Muriel Waldman, nos brinda um trecho de Jerusalém. No auge do período romântico, por volta de 1860, Giuseppe Verdi escreveu uma ópera que foi a primeira que ele compôs para um livreto na língua francesa. E o enredo dessa ópera se passa em frente a Jerusalém. Ele chamou esta ópera de
Jerusalém, ou mais precisamente Jerusalém. Nós vamos apresentar a introdução desta obra. No ano de 1187,
Saladin, à frente dos muçulmanos, venceu os cruzados e, novamente, os judeus tiveram livre acesso a Jerusalém. Em 1247, a cidade foi capturada pelo sultanato mameluco egípcio. Em 1517, Jerusalém foi tomada pelo Império Otomano, desfrutando um período de paz e renovação no governo de Suleiman o Magnífico, quando foram construídas as belas muralhas do que hoje conhecemos como a Cidade Velha. Suleiman trouxe uma era de paz religiosa e recebeu em seus domínios judeus que haviam sido expulsos da Espanha em 1492. Contudo, menos de um século depois, o regime turco imporia pesados impostos e inúmeras restrições aos judeus de Jerusalém. Mas nem isso impediu que o povo judeu continuasse a voltar em grande número à Cidade Santa. Em meados do século XIX, a cidade murada de Jerusalém encontrava-se tão superpovoada de judeus que alguns dos seus moradores tiveram a ideia de se mudar para fora dos muros. Sir Moses Montefiore ergueu um complexo fora dos muros e 20 famílias judias passaram a viver nesse local. Não tardou para que brotassem outros enclaves judaicos e a nova cidade de Jerusalém se estendeu além do que se tornou conhecido como a Cidade Velha. Os ingleses venceram os turcos otomanos no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial e, em 11 de dezembro de 1917, o general Sir Edmund Allenby, chefe do Estado-Maior da Força Expedicionária Egípcia, adentrou Jerusalém. De 1922 a 1948, a cidade foi o centro administrativo das autoridades britânicas em Israel, que à época era chamada de Palestina, confiada à Grã-Bretanha pela Liga das Nações. Os ingleses dividiram a Cidade Velha em 4 bairros: o bairro árabe ou muçulmano, que cobria metade de sua área, o bairro cristão, o bairro judeu e o bairro armênio. Essas designações, no entanto, eram artificiais. O censo dos próprios mandatários ingleses indicava que a maioria dos habitantes do bairro árabe eram judeus. Os ingleses mantiveram as restrições turcas para os judeus no Cótel, o Muro Ocidental, lugar mais sagrado do judaísmo, próximo ao Monte do Templo. Apenas uma viela estreita fora deixada para as orações dos judeus e era proibido trazer bancos onde pudessem sentar-se. E aqueles que ousassem tocar o shofar em Rosh Hashanah ou ao término de Yom Kippur eram presos, surrados e aprisionados pelas autoridades britânicas. Quando terminou o mandato britânico, em 14 de maio de 1948, e de acordo com a Resolução das Nações Unidas de 29 de novembro de 1947, Israel proclamou a sua independência, tendo Jerusalém como sua capital. Na tentativa de derrotar o recém-criado Estado judeu, os países árabes lançaram um ataque geral que resultou na Guerra da Independência de 1948 e 1949. As linhas do armistício criadas no final da guerra dividiram Jerusalém em 2, com a Jordânia ocupando a Cidade Velha e áreas ao norte e ao sul, e Israel mantendo as partes oeste e sul da cidade. Pela primeira vez em 3.000 anos, a Cidade Velha de Jerusalém estava livre de judeus. Sob domínio jordaniano, a metade das 58 sinagogas da Cidade Velha foram demolidas e o cemitério judeu de Monte das Oliveiras foi saqueado, sendo suas lápides usadas como material de pavimentação e construção. De 1948 a 1967, a antiga parte oriental de Jerusalém
permaneceu controlada pelos jordanianos. Mais uma vez foi tomada ao povo judeu, mas continuou presente em nossas orações, em nossas canções e em nossa saudade. Pouco antes da Guerra dos 6 Dias, a maior cantora e poeta de Israel, Naomi Shemer, compôs uma bela canção repleta de nostalgia e melancolia, Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém de Ouro, que se tornou um hino de saudade para nossa capital eterna. De certa forma, a canção se tornou o hino nacional oficioso de Israel, ao lado do hino oficial de Israel, que é a Tikva, a Esperança. Yerushalayim Shel Zahav descreve o anseio de 2000 anos do povo judeu de retornar à sua capital eterna. Naomi Shemer adicionou um verso final à canção após a Guerra dos 6 Dias, para comemorar a reunificação de Jerusalém. Ela compôs a canção para o Festival da Canção Israelense, realizado em 15 de maio de 1967, na noite seguinte, após o 19º Yom HaAtzmaut, Dia da Independência do Estado de Israel. À época, a Cidade Velha ainda era controlada pelo reino Hashemita da Jordânia. Os judeus haviam sido banidos da Cidade Velha e lhes era proibido estar nas áreas sob controle jordaniano, tendo sido os lugares sagrados judaicos profanados e danificados durante esse período. Após 3 semanas após a publicação da canção, irrompeu a Guerra dos 6 Dias, e Yerushalayim Shel Zahav se tornou o grito de batalha para levantar o ânimo das forças de defesa de Israel. Em 7 de junho, essas forças conquistaram Jerusalém Oriental e a Cidade Velha aos jordanianos. Quando Naomi Shemer ouviu os paraquedistas cantando Yerushalayim Shel Zahav no muro ocidental, ela escreveu o verso final, em contraposição às frases de lamento do segundo verso. A frase sobre o shofar que soa no Monte do Templo é uma referência ao evento ocorrido poucas horas antes, naquele mesmo dia. Muitas das palavras da canção se referem às Sagradas Escrituras e à poesia judaica tradicional e seus temas, em especial os que versam sobre o exílio e as saudades que os judeus nutriam por Jerusalém. O próprio nome da canção é uma referência a uma joia especial mencionada num famoso conto talmúdico sobre Rabi Akiva. Um famoso verso da canção para todas as suas canções, Sou um violino, é uma referência a uma das canções de Sion, de Rabi Yehuda Halevi. Choro como os chacais quando penso em seu sofrimento, mas sonhando com o fim de sua prisão, sou como um violino para suas canções. A canção ecoa tristes referências bíblicas à destruição de Jerusalém e o subsequente exílio do povo judeu. O verso "Essa a cidade solitária" é o primeiro do livro de Eichá, Lamentações, um dos 4 livros do Tanar, lido em Tisha B'Av. Eu esquecer, ó Jerusalém, é uma citação do Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sion. Ouçamos Yerushalayim Shel Zahav, com a orquestra de cordas letárias e o coral Yubile, regidos por Muriel Vava. Vítimas de atentados contra seu político processaram de tecnologia, mas a Suprema Corte decidiu que não havia provas suficientes. Se for possível desligar, por favor, os microfones, as televisões, a gente agradece. É possível, por favor, nos ajudar a manter fechados os microfones? Desliga o cidadão.
A reunificação da cidade foi um divisor de águas na história da tolerância religiosa, pois Jerusalém foi aberta a fiéis de todos os credos. A reunificação de Jerusalém permitiu a volta dos judeus ao muro e a outros lugares sagrados. Permitiu também que israelenses de fé cristã ou muçulmana visitassem seus lugares sagrados na Jerusalém Oriental, de onde haviam sido banidos pela Jordânia desde 1948. Um ano mais tarde, o governo do Estado de Israel decidiu que o dia que celebrava a libertação e reunificação de Jerusalém, que é 28 de Iyar, exatamente hoje à noite, e se estende amanhã, seria feriado nacional. Nesse dia, Yom Yerushalayim, celebramos a reunificação da cidade e o vínculo, a libertação e reunificação de Jerusalém. Nesse dia, Yerushalayim, naquele mesmo dia, o ministro da Defesa, Moshe Dayan, declarou: esta manhã, as forças de defesa de Israel libertaram Jerusalém. Unificamos Jerusalém, capital dividida de Israel. Retomamos os mais sagrados de nossos lugares santos para nunca mais daqui sair. Aos nossos vizinhos árabes, estendemos também nesta hora, e com ênfase especial nesta hora, nossa mão em sinal de paz. E a nossos concidadãos cristãos e muçulmanos, solenemente prometemos plena liberdade e direitos religiosos. Não viemos a Jerusalém em busca dos lugares santos de outros, nem para interferir com os que aderem às outras fés, mas para salvaguardar sua integridade e para viver aqui juntamente com os demais em união. Jerusalém é uma cidade, uma capital, um símbolo, é também a alma do Estado de Israel. Israel sem Jerusalém é como um corpo sem alma. A cidade é associada com tudo que é sagrado na terra, acima de tudo. É onde a Shekhinah, a divina presença,
explícita de Deus no mundo, deseja habitar. É associada também ao templo sagrado e à Torá. É única em todas as cidades, pois faz parte do mundo, mas está acima do mundo. O Talmud ensina que há uma Jerusalém terrena e uma Jerusalém celestial. A cidade constitui uma passagem direta entre o mundo terreno e o mundo celestial. É o portal para os céus, uma passagem do físico para o espiritual. Assim sendo, Jerusalém celebra bem mais do que um dia no qual a cidade foi libertada do domínio estrangeiro. Yom Yerushalayim é um dia de graças e júbilo pela simples existência da cidade. Júbilo pelo fato de termos merecido nesse mundo um ponto de conexão com o mundo superior. E que Deus nos tenha dado, a nós judeus, a soberania sobre esse lugar. É a cidade de Deus que ele confiou a nós. Há 55 anos, Jerusalém, em sua totalidade, voltou ao único povo que fez dela a sua capital. Um povo que durante 2000 anos rezou por ela, nostálgico, falando da cidade, chorando pela cidade, lamentando-se, escrevendo livros, canções e poemas sobre sua cidade eterna. Os filhos de Jerusalém voltaram a seu lar eterno para nunca mais dele se afastar. Hoje, as palavras do profeta Zacarias deixaram de ser apenas um sonho e uma promessa que ajudaria nosso povo a atravessar uma diáspora longa e dura. Hoje são uma realidade palpável. Voltarão a sentar anciões e anciãs nas ruas de Jerusalém, e as praças da cidade ficarão repletas de crianças que brincarão também em suas ruas. Jerusalém é citada em prosa e canções na literatura judaica, com os versículos de Lehu Neranená, vinde e alcemos nossas canções ao Eterno, aclamemos a rocha da nossa salvação. Iniciamos diariamente a leitura do livro dos Salmos, em que Jerusalém e Sion são incluídas em vários deles. Composto através de poemas e cânticos, seu conteúdo toca rapidamente a alma. De longa data, o rei David e os salmistas privilegiaram a música para manifestar diferentes expressões de emoção: júbilo, esperança, confiança, louvor a Deus. Séculos anteriores ao rei Davi, como consta na porção asino do livro de Devarim, Deuteronômio, o quinto do Pentateuco, Moshe Rabbeinu, às vésperas do seu falecimento, transmitiu, através de uma canção, as suas preocupações sobre o futuro da conduta do povo de Israel. Se até então os sermões de Moshe foram pronunciados em prosa, a canção foi o caminho escolhido para tocar a alma. Aí está o precursor da inteligência emocional. O conceito foi introduzido em 1989 por Peter Salovey e John Mayer. Como citado pelo rabino Jonathan Sachs, de abençoada memória, sem a paixão profética de Amós, Oséias, Isaías e Jeremias, sem a música dos salmos e as canções dos levitas nos templos, o judaísmo teria sido uma planta sem água ou sem sol, teria murchado e morrido. Só o intelecto não nos inspira a paixão para mudar o mundo. Para fazê-lo, há que combinar o pensamento com a canção. Vamos exemplificar salmos que exaltam Jerusalém, Sion, Colina de Deus ou suas outras denominações. O Salmo 24. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Erguei, ó portas, os vossos batentes. Ampliai-vos, ó portais antigos. E entrará o Rei da Glória. Ouçamos este salmo com música de Samuel Naumburg, interpretado pelo coral da Grande Sinagoga de Sydney, na Austrália.
Vem ganhar tempo para... O que você vem de metrô e trouxe governo do estado de São Paulo. Сейчас будет исполнен русской православной. O Salmo 48 inclui as seguintes frases: grandioso é o Eterno e todos os louvores que lhe são dirigidos em sua cidade, em seu santo monte. O monte de Sion é a mais bela visão, a alegria de toda a terra, se ergue ao norte da cidade do grande rei Davi. Sobre tua benevolência meditamos em teu templo, por teus juízos alegre-se o monte de Sion e as filhas de Judá. Percorrei toda Sion, andai à sua volta, contai suas torres. No Salmo 74, chora-se a destruição do templo sagrado, como se lê: recorda a comunidade que há muito fizeste, tua, a tribo que redimiste para ser tua possessão, o monte de Sion que era a tua morada. Dirige teus passos às ruínas irreparáveis contra todo o mal perpetrado pelo inimigo no santuário. Atearam fogo a teu santuário, profanaram e destruíram o tabernáculo de teu nome. O Salmo 76, por sua vez, exalta Jerusalém como a morada do Eterno. Deus se fez conhecer em Judá
e grande é seu nome em Israel. Jerusalém se tornou seu tabernáculo e Sion sua morada. No Salmo 78, Deus escolhe a tribo de Judá e o monte de Sion, que ele tanto ama, e construiu seu templo elevado como os céus e firme como a terra, a que ele assegurou a existência. A destruição é novamente deplorada no Salmo 79. Ó Deus, os povos invadiram tua possessão, profanaram o teu sagrado santuário. Converteram Jerusalém em montes de escombros. Seu sangue derramaram como água por toda Jerusalém, e nem sequer havia quem os pudesse enterrar. Socorre-nos, ó Deus de nossa salvação, pela glória do teu nome. O Salmo 87 diz: acima de todas as moradas de Jacó, ama o Eterno os porões de Sion, cujas fundações se assentam sobre a montanha sagrada. Ah, maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Mas em Sion nasceram multidões que conhecem o Eterno, e ele mesmo a estabeleceu como a mais nobre cidade. Músicos e cantores sobre ela afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de ti, ó Sion. No Salmo 102 continua a menção a Sion. Certamente te erguerás e demonstrarás tua piedade para com Sion, porque há de chegar o tempo de favorecê-la. Há de chegar a época para isto estabelecida, pois o Eterno terá reconstruído Sion e se manifestado em toda a sua glória, para proclamar em Sion o nome do Eterno e em Jerusalém o seu louvor, ao reunirem-se povos e reinos para servi-lo. O Salmo 122 destaca a centralidade de Jerusalém. Regozijei-me quando me disseram: vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés aos teus portais, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigiam como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Ouçamos este salmo, o Salmo 122, na interpretação de Shlomo Carlebach, de saudosa memória. Shalom.
למען החי ברעי. No Salmo 125, nós lemos: os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como o monte de Sión, que permanecerá inabalável para todo sempre. Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente. No Salmo 132, confirma Sion como sua morada, pois o Eterno elegeu Sion como lugar preferido para sua morada, dizendo: aqui para sempre hei de morar, pois esta é a minha escolha. No Salmo 135, Deus é abençoado. Casa de Israel, bendize o Eterno. Casa de Arão, bendize o Eterno. Casa de Levi, bendize o Eterno. E vós todos que temeis somente ao Eterno, bendizei-o. De Sion será bendito o Eterno que habita em Jerusalém. Louvado seja o Eterno. Aleluia. O anseio do povo desterrado para a Babilônia pelo retorno a Jerusalém está registrado no Salmo 127, às margens dos rios da Babilônia nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sion. Sobre seus salgueiros penduramos nossas harpas, pois os que nos capturaram exigiam-nos canções, e nossos atormentadores pretendiam que os alegrássemos, dizendo: cantai para nós algum dos cânticos de Sion. Como poderíamos entoar o cântico do Eterno em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que perca minha destra a sua destreza, que se cole minha língua ao palato, se não me lembrar sempre de ti, se não mantiver a recordação de Jerusalém acima da minha maior alegria. Ouçamos o Salmo 137 com a Orquestra de Cordas Letário, em composição de Benedetto Marcello.
Cântico de louvor consta no Salmo 147. Louvado seja o Eterno. O Eterno reedifica Jerusalém. Ele congrega os dispersos de Israel. Louva o Eterno, ó Jerusalém. Louva teu Deus, ó Sion. Ouçamos o Salmo 147 na voz de Avihu Medina.
março. Desculpe. Do profeta Isaías, destacamos o versículo 13 do capítulo 27, com os dizeres: E nesse dia será tocado um grande chofar, que atrairá os que se perderam na terra da Assíria, o Val Alvdim, e os que foram dispersos pela terra do Egito, e virão adorar o Eterno no sagrado monte de Jerusalém. A orquestra de cordas Letare nos brinda com o Val Alvdim, em composição de Shlomo Carlebach e arranjo da regente Muriel Waldman. Uma das 7 bênçãos nupciais deve-se ao profeta Jeremias, em cujo capítulo 33, versículos 10 e 11, lê-se: Assim diante do Eterno, nesse lugar sobre o que dizeis, estão desoladas, sem habitantes e sem animais, tanto as cidades de Eudá quanto as ruas de Jerusalém. Ainda se voltará a escutar vozes de alegria e de regozijo, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que dizem: rendei graças ao Eterno do exército, pois o Eterno é bom e sua misericórdia permanece para sempre. Bem como as vozes dos que trazem oferendas de gratidão à casa do Eterno. Ao final da cerimônia de casamento, o noivo quebra o copo, lembrando a destruição dos templos sagrados. Em composição de Shlomo Carlebach e arranjo da maestrina Muriel Waldman, a orquestra de cordas Letare interpreta Od Shama Beharei Yehudá.
No século XVI, em Tzfat, na Galileia Superior, Shlomo Alkabez Halevi compôs o poema Lecha Dodi Likrat Kalá, Penei Shabbat Nekabelá. Vem, meu amado, saiamos ao encontro da noiva, pronunciado no início do Shabat, ao anoitecer de sexta-feira, onde 4 das estrofes cantam Jerusalém. Tua soberania perdurará, teu reinado não declinará. Por que te deprimes? Por que gemes? Em ti se abrigarão os perseguidos do meu povo, e serás reconstruída, ó Jerusalém. Com a interpretação dos Hazanim, Aaron Ben Sussan e Netanel Hershtik, da sinagoga Hampton Synagogue, no estado de Nova York, ouçamos Lecha Dodi. بغدادي فاتح عمي على يد بني شاي
Brindemos Jerusalém com um festivo pupurri pela Orquestra de Cordas Letare e convidados. Iniciamos com Margot Kulok, na interpretação da canção Lefichach. Por tudo isso devemos agradecer. Lefichach Anachnu Chayavim. Com Margot Kulok. לפיכך אנחנו חייבים, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלל, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הניסים האלו, הוצאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה. שיבוד לי גאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה. Na sequência, a Orquestra de Cordas Letare interpreta Me'al Pisgat Har Hatzofim, do alto do Monte Scopus, nós te saudamos, ó Jerusalém. Durante 100 gerações temos sonhado com a sua beleza. Jerusalém, nós te reconstruiremos.
E Mitzion Tetzei Torá, do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3, pois de Tzion sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. A interpretação é do coral dos Hazanim, que participaram do recital promovido pelo Círculo Maccabi e a Sinagoga Israelita do Brás, no Ano Novo Judaico, acompanhados pela Orquestra de Cordas Letare. Seguimos com Lach Yerushalayim, em composição de Rubinstein, na interpretação da Orquestra de Cordas Letare. Para ti, Jerusalém, fortaleza de Davi, que uma nova luz brilhe. Nos nossos corações existe somente uma canção dedicada a ti.
Ouçamos Sisu et Yerushalayim, um texto do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 10 e capítulo 62, versículo 6. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrem-se com ela todos os que a amam. Sim, transbordai de alegria a todos vós, que por ela vos que com ela vos enlutastes, para que vos farteis e vos deleiteis do alvéolo do mel de sua glória. Pois sobre tuas muralhas sentinelas, que nem de dia nem de noite se calaram, para fazer incansavelmente lembrar ao Eterno o mérito do patriarca em favor de Israel. Em magnífico trabalho de montagem de Ivan Dantas, violinista da Orquestra de Cordas Letari, com a participação entusiástica de todos os músicos da orquestra, em plena pandemia, numa explosão de espírito de grupo e de alegria. Ouçamos Sisu et Yerushalayim. Agradecimentos calorosos à Orquestra de Cordas Letari, ao Coral Voz Jubili, à maestrina Muriel Waldman, aos convidados e às equipes da Sinagoga Israelita do Brasil e do Círculo Maccabi e a todos que estão prestigiando esta apresentação. Sejamos todos abençoados. Amém. Obrigado. Muito obrigado a todos. Colher
Então, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado. E um feliz dia de Jerusalém. Muito claro que todos nós gostamos, foi muito bom mesmo. Excelente, fiquei vidrado. Todas as suas apresentações, muito boas. Uma noite muito feliz, muito alegre. Muito obrigado. Obrigada a você, Gabriel. Obrigada a todos pela audiência, pela companhia. Uriel, fabulosa orquestra, não tinha noção que era tão linda, viu? Maravilhosa. Obrigada. Eu já entrei no seu canal lá da orquestra no YouTube e já mandei para Israel, meu primo, essas duas aí, que ele mora em Jerusalém lá. Então, venha calhar. Eu peguei o vídeo e mandei lá do seu, do seu canal lá da Laetare. Fabuloso, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigado, Muriel e seu Simão, porque é um trabalho que não foi fácil, não, hein? Olha, sinceramente, tem que penar, tem que ser muito detalhista para fazer isso tudo. Meus parabéns, os dois. Obrigada. Obrigada a todos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Hag Sameach. Lindo, Muriel, lindo, Simão, parabéns. E a Mirla. Obrigada, Mirla, obrigada. Bom de te ouvir, de te ver. Saudade de vocês. Estaremos aí, se Deus quiser, tudo está voltando. Tá, sim. Obrigada. Foi um prazer ouvir todas as músicas, audição lindíssima, linda homenagem. Muito obrigada, Mirla, muito obrigada. Estou vendo minha amiga, todos meus amigos, muito bom de ver todos. Obrigada. Imagina. Shalom, tchau, gente. Shalom, Shlomo. Boa noite a todos. Shlomo. Milena. Até breve. Até Obrigada. a próxima. Até, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Nós vamos, então, encerrar a sala, fechar a sala. Muito obrigado a todos mais uma vez. Alegria estarmos juntos, comemorando o Yom Yerushalayim. Boa noite.